A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errado acabava sempre tomando umas palmadas. Até bem pouco tempo ninguém me batia, mas depois descobriram as coisas e vivem dizendo que eu era o cão, que eu era capeta, gato russo de mau pelo. Não queria saber disso. Se não estivesse na rua, eu começava a cantar. Cantar era bonito. Totoca sabia fazer outra coisa além de cantar, assobiar. Mas eu, por mais que imitasse, não saía nada. Ele me animou dizendo que era assim mesmo, que eu ainda não tinha boca de soprador. Mas como eu não podia cantar por fora, fui cantando por dentro. Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre um livro magnífico, esplendoroso. Eu estou falando para vocês de O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Um livro para guardar na sua vida, guardar no seu coração, e eu o indico como uma das melhores leituras que alguém já pôde fazer. E eu gostaria muito que você lesse e ficasse até o final. Então prepare o seu café, se você gosta, o seu chá, a sua água ou o seu suco e fique aqui até o final deste vídeo para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa literatura infanto-juvenil que irá abraçar muitas pessoas e eu indico para todos os jovens, todos os adultos, porque este livro é realmente transformador. E agora já aproveite esse momento especial para deixar a sua inscrição, é só clicar nesse botão, dar o seu like, porque isso é muito importante para o canal. E agora nós iremos iniciar a nossa conversa deliciosa. Fique aqui conosco e deixe nos comentários as suas impressões em relação a esta obra ou em relação ao vídeo. Seja muito feliz, porque é disso que nós precisamos: felicidade, alegria e muita leitura. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a obra em si. Este livro ele foi publicado no ano de 1968, um livro muito interessante, muito marcante. Ele é narrado em primeira pessoa e como eu falei com vocês sobre o vídeo anterior, vou deixar aqui em relação aos tipos de narrador. Ele tem aí uma ênfase muito grande em relação a este narrador, porque a nossa personagem principal é o próprio narrador, é o narrador em primeira pessoa. E Zezé vai, com toda a sua leveza, buscar nos envolver e vai fazer com que nós nos emocionemos muito mais com a sua delicadeza, com a sua pureza e, é óbvio, com suas insatisfações, que é o que mais nós temos aqui dentro desta obra. São as tristezas, são as angústias. E eu acredito que esse seja um motivo especial para que todos nós nos identifiquemos ainda mais com esta obra. Eu sou extremamente apaixonado por este livro porque ele mexe com a minha vida, ele tem tudo a ver comigo. Eu já passei por vários momentos difíceis, praticamente tudo que Zezé passou, com algumas diferenças, é óbvio, mas nós temos um outro ponto mais importante aqui, é que há, assim, traços muito fortes de uma obra autobiográfica, e isso nós precisamos discutir porque é um ponto muito forte. É um momento em que o autor se entrega por meio de sua obra a um mundo inteiro e, ao mesmo tempo que ele faz isso, nós nos entregamos também, porque nos identificamos, e isso faz com que essa obra se torne genial. E você vai descobrir também que aqui não iremos encontrar somente as tristezas, as angústias desse menino e muito menos as dificuldades de sua infância. Não só isso, nós vamos, a partir deste ponto, invadir um outro mundo, um mundo que eu chamo de mundo problema, porque nós iremos entender como que as crianças são cuidadas, como elas deveriam ser cuidadas, como que isso acontecia na época anterior à nossa e como que isso é atualmente. E para que a gente se situe ainda mais em relação a esta obra, eu quero dizer para vocês que, em relação ao contexto histórico, ela aconteceu ali nos períodos de 1960 a 1970, que foi a época da ditadura militar implantada em 1964, e fiz aí algumas perguntas, porque eu não sei se vocês sabem, mas ali no ano de 1937, lá em Salvador, foram queimados muitos exemplares dos livros do José de Alencar em plena praça pública,
E isso, gente, era no período ali em que o Estado Novo comandava e a polícia atacava tudo que não era interessante para a sociedade. Inclusive, estes livros foram a vítima de toda essa barbárie e eu acho um absurdo. E a minha pergunta é porque esta obra, ela aconteceu ali no período da ditadura militar, em que as coisas eram muito piores. E por que que esse livro também não foi queimado em praça pública? Será que os problemas das crianças não eram tão interessantes naquela época? Eles se preocupavam mais com os problemas que atacavam a sociedade e isso os irritava muito mais, as crianças ficaram abandonadas e por isso o próprio autor José Mauro de Vasconcelos, tentando fugir um pouquinho, escreveu o seu livro fazendo essa autobiografia. É óbvio que aqui não tem tudo da vida dele, mas tem um pouco daquilo que ele passou, que eu passei, que você também passou. E por isso nós iremos conversar sobre este livro agora. Ele é muito importante. Eu preciso dizer para você que Zezé, muito inteligente, muito peralta, muito traquina, aprendeu a ler com apenas 5 anos de idade. Passou muitas dificuldades e ainda por cima era extremamente sensível, o que nos emociona a cada momento. E por isso eu falei na questão do narrador. O Zezé, como personagem principal, ele narra essa história com uma leveza e você caminha com ele por todas as páginas, você vive todas aquelas situações, você sofre com ele. E eu me pergunto, meu Deus, olha a importância do narrador para essa história, como ele consegue nos envolver, ele tem uma facilidade, sabe? Uma meiguice que faz com que você se apaixone pelo livro. E isso é um trabalho genial desse autor maravilhoso, que é José Mauro de Vasconcelos. Gente, que livro fantástico! Eu gostaria muito que todos vocês lessem. E é óbvio que nós precisamos entender que uma obra dessa deve fazer parte da nossa vida, porque ela vai nos transformar, vai fazendo com que nós mudemos as nossas opiniões. E isso não acontecia com a família dele. Eram pessoas totalmente alheias à sociedade, com uma inteligência bem menor, bem inferior à que ele possuía. E eu acredito que por conta da falta de conhecimento, pelos problemas que eles passavam, todas aquelas dificuldades, eles começaram a transformar a vida do Zezé em um inferno. O menino vivia de uma maneira muito complicada. E aí eu pergunto para você e faço essa pergunta a mim mesmo. Será que todos esses problemas e dificuldades era motivo para que eles transformassem a vida de Zezé naquilo que nós vamos conhecer daqui a pouco? Uma vida cheia de problemas, de dificuldades, de tristeza, de solidão, de abandono? Não, eu acredito que não. Afinal, gente, todas as crianças precisam ser felizes, precisam ser cuidadas, bem alimentadas, precisam ter seus brinquedos, precisam ser amadas, e isso não acontecia com ele. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso, porque, afinal, Zezé era apenas uma criança, e isso é inadmissível, não pode acontecer nunca. Eu não estou dizendo aqui para você que Zezé era um santo, muito pelo contrário, era um garoto bem hiperativo, essa palavra eu gosto de usar, porque ele era muito danado, tinha muitas brincadeiras desagradáveis, ele fazia coisas que, meu Deus do céu, era de enlouquecer. Isso tem uma explicação, é óbvio, com certeza. Mas eu gostaria muito de falar um pouco sobre a narrativa, sobre o enredo, para que você compreendesse a nossa personagem tão doce, mas tão danada ao mesmo tempo. Zezé, ele era natural de Bangu, uma periferia lá do Rio de Janeiro. Ele tinha uma vida agradável, tinha alimentação, o pai trabalhava, a mãe também. Mas infelizmente, por conta do acaso, o pai dele acabou ficando desempregado e a mãe teve de arcar com todas as despesas da casa, a coisa começou a ficar complicada, eles tiveram de mudar de cidade e a partir daí as coisas ficaram muito mais complicadas porque além dele havia Glória, sua irmã, Totoca e Luiz, que era um garotinho que ele, meu Deus, cuidava, mas ele cuidava tanto desse garoto. Há umas passagens aqui tão interessantes em relação a esta amizade, meu Deus do céu, não tem como você não se emocionar. Enquanto isso, gente, o pai dele estava em casa e as coisas ficavam muito estressantes. Porque vocês sabem, né, gente?
Quando você está desempregado, aí começa a se estressar, vem aqueles problemas, as contas aparecem ali na tua porta, ninguém pode pagar por você. E o pai dele não conseguia gerenciar tudo isso, ficava muito irritado e Zezé tomava ali umas porradas mesmo. Ele apanhava muito, ele sofreu muita violência. E nós não estamos falando aqui, gente, só da violência física. Você precisa ler este livro para entender. Havia a violência psicológica. Ele se sentia, a maioria das vezes, sozinho, abandonado. Então, Zezé saía pela rua ou no portão, no quintal da casa, criava ali as suas brincadeiras desagradáveis, as suas peraltices, as suas traquinagens. E isso tem um motivo, gente. Ele não tinha alguém para conversar, ele não tinha um amigo, ele não tinha ninguém. Ele tinha seus irmãos, que na verdade ele mais cuidava do que conversava e brincava. O pai dele não dava atenção nenhuma para ele apanhava demais. E quando eu me refiro à questão psicológica, esse tipo de violência que para mim é absurdamente ruim, eu quero dizer para vocês que Zezé era rotulado como um garoto que fazia coisas erradas e tudo que ele fazia tinha a ver com o diabo, com o demônio. Então eles taxaram as traquinagens, as peraltices dele como coisas do diabo. E isso me levou a um momento dentro da história que me deixou muito triste, muito, muito emocionado, porque aqui, gente, tem uma reflexão de Zezé com ele mesmo. Então ele faz essa reflexão, ele conversa, ele faz perguntas, ele sofre. Eu quero ler para vocês. Prestem bastante atenção nesta passagem. Ela mexe demais com as pessoas que realmente se preocupam com o lado humano. E, meu Deus, é impressionante. E olha o que diz esse trecho, gente, é muito marcante. Só a si mesmo. Por que o menino Jesus não gosta de mim? Ele gosta até do boi e do burrinho do presépio, mas de mim, não. Ele se vingava porque eu era afilhado do diabo. Se vingava de mim, deixando de dar presente ao meu irmão. Mas Luiz não merecia isso, porque ele era um anjo. Nenhum anjinho do céu podia ser melhor do que ele. Aí as lágrimas me desceram covardemente. Zezé, você está chorando. Passa logo. Mesmo eu não sou um rei como você. Só sou uma coisa que não presta para nada. Um menino muito malvado, bem malvado mesmo, só isso. E essa, gente, é uma passagem muito, muito difícil. Não tem como não se emocionar, não tem como você não voltar lá no passado e viver tudo aquilo que um dia você viveu. As dificuldades, os momentos que você teve de enfrentar. Eu fico extremamente emocionado porque, gente, não é possível. Quantas surras nós levamos dos nossos pais, normalmente do pai, por coisas que nós nem cometemos, e isso aconteceu comigo, acredito que com muitos de vocês. Este livro ele é muito marcante, ele mexe demais comigo, eu choro demais, e agora estou extremamente emocionado porque voltar lá no passado e relembrar, tudo bem, nós perdoamos, nós somos pessoas do bem, queremos sempre buscar o melhor, enxergar que o erro do outro sempre teve um motivo para que ele fizesse isso, mas eu acredito que em relação à agressão física não exista motivo plausível para que a gente possa digerir de verdade. Não há como resolver uma situação dessa assim, só perdoando. O que aconteceu, aconteceu e vai ficar marcado para sempre. Mas nós somos pessoas que precisamos sempre acreditar que um dia tudo irá melhorar e os nossos pais serão perdoados por isso. E mesmo Zezé passando por todos esses problemas, nós mesmos sempre tivemos os nossos momentos de sonhos, de imaginação, e ele não foi diferente. Nessa casa nova, ele tinha um quintal e lá o chamado meu pé de laranja-lima. Lá tinha um pé de laranja-lima e foi até uma discussão, porque todo mundo escolheu a sua planta gigantesca lá, tudo bonito, e ele ficou com aquela coisinha pequena, que no início ele não gostou muito, mas que com o tempo valeu muito a pena. Ele conversava demais com o pé de laranja dele, e ele perguntava, o pé de laranja respondia, havia muita reflexão, ele buscou e ele encontrou nesse pé de laranja-lima o seu amigo, o seu parceiro, para fugir da solidão. Ele estava
simplesmente abandonado. Mas isso não foi tudo, não resolveu os problemas de Zezé, gente. Ele precisava de humano, ele precisava de outras pessoas. Então nós temos aí 4 pessoas com quem ele se identificou muito. Eu até anotei aqui para não esquecer. A primeira delas foi um cantor, o Ariovaldo. Então ele saía pelas ruas, vendendo, fazendo propaganda e cantando. Ele aprendeu muitas músicas e algumas não eram muito agradáveis, acabou apanhando por conta disso. E depois ele buscou essa tal felicidade na sua professora, a dona Cecília. E aí vem o meu lado como professor, o seu como professor. Zezé se identificava demais com esta professora. E nós podemos aqui falar daquele amor, sabe? A pedagogia do amor que Paulo Freire tanto falava, e eu acredito muito nisso. Nós precisamos nos identificar com os nossos alunos, e quando eles se identificam conosco, o aprendizado é muito mais fácil, é muito mais profícuo. E isso é um fato que eu vivencio todos os dias. E nós temos a prova aqui neste livro. Por quê? Zezé, ele mesmo passando por todas as dificuldades, ele fazia tudo para ser o melhor aluno da sala de aula. Ele via que todas as professoras ganhavam presentes, mas a dona Cecília não ganhava. Até que um dia ele passou em algum lugar e pegou emprestado, né, para não usar o termo roubar, uma rosa, entregou para ela. Ela ficou muito emocionada. E ele não tinha dinheiro para fazer o lanche e ela ajudava muito. Então, gente, essa relação é muito bonita. E além destas 2 pessoas, havia ali a Glória, que era a irmã dele, e também o Luiz, que era uma fofura. Ele conversava, ele contava histórias, ele viajava com esse irmão. Então, eles viviam num outro mundo. Ele fazia umas brincadeiras muito legais, ele amava esse garoto. E o trecho que eu acabei de ler para vocês é exatamente sobre Luiz. Luiz não ganhou o seu presente de Natal. E ele ficou decepcionado, ele ficou muito triste, porque eles não conseguiram chegar até o lugar em que as pessoas estavam entregando essas coisas por conta dele. Acha que é por conta dele, porque ele era um menino do diabo, ele era do mal, ele era ruim e ninguém gostava dele. Então, isso é muito triste para uma criança colocar no seu íntimo, em sua mente, em seu coração. E por isso eu tenho essa história como algo marcante na minha vida. Ela é realmente transformadora. Mas não paramos por aí. Tem uma amizade que vai mexer com você e é o ponto mais forte dessa história. E nós estamos falando do famoso Portuga. Tudo aconteceu numa brincadeira sem graça, uma traquinagem, uma peraltice de Zezé, e que acabou dando de presente para ele umas marquinhas, sabe, umas coisinhas bem desagradáveis que ele teve de superar com o tempo. Mas, gente, essa relação, ela se transformou, ela se encaixou. Eu nunca vi 2 pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Uma criança, um garoto de 5 anos com um senhor de idade. Por que que são diferentes e iguais? Diferentes pela idade, pela forma de pensar, pelos períodos, pelos momentos em que viviam e também pelas circunstâncias. Mas eu acredito que o ponto mais importante aí seja a solidão. Porque Zezé, ele tinha pai, mas o pai não dava carinho para ele. A mãe vivia o tempo inteiro na fábrica trabalhando. E isso prova claramente que a vida de Zezé foi modificada. Ele deveria ter uma família que cuidasse dele, e muito pelo contrário, ele foi abandonado. E nessa relação, porque o Portuga ele morava numa casa muito bonita, muito interessante, e também vivia na solidão. Ele não tinha ninguém com quem conversar e criou-se aí uma amizade muito linda, muito próxima, uma coisa assim bem aconchegante, que nós podemos dizer até que uma relação de pai e filho. Ele tinha um amor pelo Portuga imensurável. Gente, essa relação trouxe muitos dissabores lá no final e vocês precisam ler este livro só lendo para entender o que eu estou falando. Uma amizade tão linda, mas tão marcante, que vai mexer com você. E mesmo depois de adulto, ele ainda lembrava dessa amizade
algo que ele nunca esqueceu. E aquilo ficou marcado em minha vida. É como se você escolhesse alguém que não faz parte da tua família para ser muito mais importante do que todos aqueles que estão ao teu lado. Isso é muito, muito forte, gente. E eu acredito que vocês passaram por isso, porque eu já passei. Quem nunca passou, né? Nós, às vezes, temos pessoas na nossa família que não valem a pena. Isso é tão triste. Mas é a vida, né, gente? Vamos seguindo porque é assim que ela deve ser. Precisamos amar as pessoas, precisamos refletir e sempre buscar em obras como esta o lado positivo das coisas, o acreditar no amor, o acreditar na amizade, no bem-estar dos outros, que as pessoas também pensam no nosso bem-estar. E por isso eu trouxe para vocês este livro lindo. Eu amo este livro, eu indico para todos os jovens, todo mundo precisa ler. Este livro é da literatura infanto-juvenil, mas precisa ser lido por todos. Eu acredito que ele é mais para os adultos, porque é um tapa na nossa cara. É muito forte. Olha essa foto, gente. Olha esse garoto. Olha que meiguice, olha que fofura. Você não se emociona quando ouve algo desse tipo? Histórias assim tão marcantes. Essa história é sensacional. Este aqui está entre os meus favoritos da vida. Eu amo este livro. Meu querido, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Não deixe de fazer as suas compras pelo link da Amazon que eu deixo aqui, ó. Todos estes livros estarão lá disponíveis e assim você ajudará o canal a crescer e a trazer muito mais material de qualidade. Afinal, nós estamos falando de literatura. E literatura, gente, é amor, é paz, é compreensão, é aprendizado, é proteção contra a ignorância. Obrigado e até o próximo vídeo.